Então, irmãos, boa noite. Começamos, então, a nossa primeira aula no terceiro dos evangelhos sinóticos, terceiro e último do nosso curso. Já foram Mateus e Marcos. Introdução ao Evangelho de Lucas. Quem vos fala, reverendo Felipe Menezes, da Igreja Presbiteriana Central de Jacaraípe, do Presbitério Central aqui no Espírito Santo, né? A graça e a paz do Senhor Jesus. E o Evangelho de Lucas é um evangelho interessante por sua construção, principalmente perspectiva, sendo bem singular se comparado aos outros dois. É claro que há muitas particularidades em cada um, apesar do próprio termo sinóptico trazer à tona semelhanças constantes presentes nas três narrativas, está de fato na sua perspectiva única de cada um o destaque, né, de cada proposição. Então, a gente tem que falar um pouco, literalmente, sobre isso, quando vamos entrar no Evangelho de Cristo segundo Lucas, sobre perspectiva. Bom, nós já vimos um pouco sobre o texto de Mateus, sobre o texto de Marcos. O texto de Mateus, por exemplo, traz um foco muito ligado à perspectiva judaica, consagrando o Messias como o filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele prometido que vem responder às expectativas messiânicas, cumprir na plenitude do tempo aquilo que estava previsto, construindo uma genealogia patriarcal para Cristo, ligando ele a Davi e então a Abraão, como filho da promessa da aliança, cumprida plenamente no representante, no Cristo, que agora é chegado. Vimos também que Marcos, apesar de proposicionar o Senhor Jesus como Filho de Deus, como todos, há um destaque no serviço de Cristo como Filho de Deus, na humilhação do Todo-Poderoso Deus, sendo o próprio Deus, vindo para servir. E um serviço intenso, a palavra servir presente no texto de Marcos é a mesma palavra para escravo, é intenso, ou seja, o Filho de Deus, o próprio Deus como escravo. Logo, também é natural perceber que no Evangelho de Marcos não há genealogia que ligue a ele a ninguém. Como filho de Davi, em Mateus ele é ligado à realeza, à majestade do rei, do príncipe da aliança. Bom, como o Filho de Deus que veio para escravo, que veio para servir, o soberano que tornou-se servo, o destaque está no serviço. E escravo não tem genealogia, né? De igual sorte, quando olhamos para o texto de João, que também não tem genealogia, onde fala de Cristo como o próprio Deus, como o verbo de Deus, a sabedoria de Deus, de onde tudo se originou e para onde tudo aponta, como proposição principal ser ele o próprio Deus, Deus não possui genealogia. E Lucas, como Mateus, liga Cristo à proposição como um homem de homens, como representante da humanidade, não apenas a sua ligação real como príncipe da aliança, como filho de Davi, mas a todos os filhos dos homens. E essa ligação de Lucas, ele propõe, então, portanto, uma genealogia que liga ele não apenas a Abraão, mas até a Adão, o primeiro dos homens, o primeiro representante. Então, essas proposições e pequenos destaques estão bem vinculadas ao público-alvo, à linguagem e à construção do estilo literário de cada um dos autores dos evangelhos, né? Nós vamos detalhar um pouco mais isso ao longo dessa aula. E também há grande diferença nas narrativas quanto ao testemunho de Lucas, uma vez que ele não fez parte ativa, né, não foi parte ativa na narração, durante os eventos acontecidos, ele precisa, na verdade, construir essa narrativa apenas a partir de documentos. A gente também vai detalhar isso daí. Quando Mateus fez parte, sendo um dos apóstolos, Marcos tomou também parte, e principalmente na expansão da igreja, assistindo junto com Pedro, então retirando de primeira mão os eventos, e há quem creia que Marcos é aquele rapaz do seu próprio texto que estava enrolado num lençol. Não é a questão de hoje discutirmos,
né, a veracidade dessa proposição, mas sim faz sentido lógico que apenas uma testemunha ocular deste evento específico poderia inseri-lo, sendo essa narrativa exclusiva do texto de Marcos, pessoalmente quando em volta dele não estavam sequer apóstolos ou toda a turba que acompanhava Jesus para testemunhar o que aconteceu e então narrar. Então, se isso está correto, seria Marcos também uma testemunha dos eventos do Evangelho, em certa medida. Bom, mas Lucas, até na sua proposição inicial, já traz um destaque bem atípico, considerando os outros evangelhos. Veja, Lucas, capítulo 1, né, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, os primeiros 4 versos, né, que são o prefácio, um pequeno prefácio para considerar inicialmente a pedida do livro. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza de verdades em que foste instruído. Algo salta aos olhos, acurada investigação, relatos, testemunho, ministério, ministração, o que foi ensinado, o que foi testemunhado, o que foi narrado, o que foi contado, e o registro a partir de acurada, dedicada, diligente investigação, a fim de construir um relato fidedigno e enviar para o seu destinatário. Bom, é com essa proposição que a gente entra para falar um pouco mais sobre detalhes do texto e, em especial, começando sobre a sua autoria. Bom, nosso objetivo hoje é trazer um panorama literário, sequencial de como é proposto o livro e, então, na nossa próxima aula, detalharmos a composição do livro, a proposição teológica do texto, né, e a harmonização de seu conteúdo dentro da perspectiva particular de Lucas. Bom, a autoria do texto, como o próprio título já nos é favorável, seria lucana, ou seja, de Lucas. Bom, há algumas evidências que nos fazem corroborar essa perspectiva, né? Não apenas a tradição. Bom, os primeiros prólogos do Evangelho, o que é um prólogo do Evangelho? É um comentário falando sobre as origens do texto, sobre as origens do manuscrito, do respectivo manuscrito. Por exemplo, os prólogos moratorianos, que introduziam e justificavam os manuscritos, já comentavam e já marcavam como autor destes textos o próprio Lucas. Isso entre ao fim do 2º século, no ano 180, a o ano 205, já entrando no 3º século. Isso depois da Era Comum, né? Ou seja, depois de Cristo. Então, além do testemunho dos prólogos, ou seja, das introduções, dos prefácios destes evangelhos, há também o testemunho dos pais apostólicos, por exemplo, Tertuliano, Irineu, entre outros, já em suas épocas, já proposicionavam ser Lucas. Já era algo comum, completamente, não apenas totalmente aceito, mas não havia nenhum tipo de controvérsia, resistência ou proposta de que pudesse ser outro autor. Isso era comum e plenamente aceito. Inclusive já nos pais apostólicos. O que são os pais apostólicos? São aqueles que vieram logo após os apóstolos e após os que vieram depois. Ou seja, a gente tem como lembrar de Policarpo, Papias, que assistiram com João, entre outros grandes nomes da transição entre o 1º para o 2º século, e, de novo, essa transição para os próximos, pelo menos 3 séculos posteriores, este conjunto de intérpretes da fé são chamados de pais apostólicos, aqueles que receberam a herança da igreja primitiva. E tanto Tertuliano quanto Irineu são grandes expoentes desses pais apostólicos. Bom, além dos
dos pais apostólicos e dos prólogos do Evangelho, há um papiro, e esse papiro é muito famoso, é a cópia mais antiga do registro de Lucas. O papiro Bodmer, que é mais conhecido como o papiro 75, é uma cópia muito, muito clara, uma das mais claras, uma das mais, como dizer, uma das mais bem cuidadas, eu esqueci o termo. Esse papiro 75, que data do ano 175 até o ano 225, depois da Era Comum, que é a cópia mais antiga do texto, ele já traz, né, na sua prescrição, uma autoria lucana, um comentário de que Lucas é o autor. Além dele, há, entre os teólogos também já mais antigos, o argumento de improbabilidades dinâmicas. Bom, o que é esse argumento das improbabilidades? Aquilo que é provável e aquilo que é improvável. A gente vai falar mais sobre esses argumentos de maneira detalhada ao longo da nossa exposição de hoje. As improbabilidades dinâmicas expõem que, em contradição, em uso argumentativo, como a gente vai tratar a seguir, nós também podemos inferir ser este Lucas o autor do texto. E um contra-argumento seria, caso, como se comenta, seja um pseudoepígrafo, ou seja, o autor do texto seja anônimo, então se atribui a sua autoria a algum expoente da fé, como era feita com a literatura apocalíptica nesse mesmo período, por exemplo, os famosos apocalipses de Abraão, de Adão ou de Moisés, ou o texto como a Ascensão de Moisés, ou mesmo o Testamento de Moisés, entre outros que apareciam neste tempo. Caso fosse, o que é um pseudepígrafo? Né? Qualificar um documento com uma autoria de renome, uma autoria proeminente. E se fosse essa a perspectiva, por que então nomear a um desconhecido? Por que trazer Lucas à história? Por que não nomear, como já fora tentado fazer, com o próprio apóstolo Paulo no texto de Atos, por exemplo, texto que nos é também favorável a Lucas, por sua autoria, vamos falar também sobre isso. Por que não anexá-lo a um dos apóstolos, e sim a Lucas, que não traria nenhuma vantagem, por assim dizer, para a propaganda cristã, segundo o argumento de alguns, né? E também há um perfil, né, do autor que casa com a cultura, a expressão e um estilo específico, por exemplo, que liga o primeiro livro, o livro do Evangelho de Lucas, com o seu segundo livro, sua segunda parte, o texto de Atos, Atos dos Apóstolos. Os recursos utilizados pelo autor são muito afluentes em dois livros, com a perspectiva de Lucas, como vamos também abordar, e o fato de não ser testemunha dos primeiros eventos, mas ser testemunha, a partir do texto de Atos, de alguns dos outros eventos, constrói uma perspectiva muito congruente entre os dois relatos. A partir disso também, podemos lembrar, né, já que falamos do texto de Atos, que há um amparo do texto de Atos, do livro de Atos, muito seguro para coligar a ele o Evangelho, como duas metades de uma obra completa, não apenas um destinatário comum, mas essa participação menos ativa no primeiro, mais ativa no segundo. Como, por exemplo, Lucas, nós sabemos, pelo texto de Atos 21, que ele estava na casa de Filipe, né? Ele permaneceu em Cesareia por algum tempo, na casa do evangelista Filipe, e depois apenas de cerca de 2 anos, que ele parte para Roma, já em Atos 24, com Paulo. E Paulo vai estar onde Paulo estará preso, e ele, inclusive, aparece, né, na própria construção epistolar, né, de Paulo, como
Lucas, né, o médico, lá quando Paulo escreve para a igreja de Colossos e envia Tíquico junto com Onésimo, né, tendo recebido Epáfras, envia Tíquico e Onésimo para a igreja de Colossos, que provavelmente fica na casa de Filemon, né, junto com uma carta para Filemon. E quando ele introduz e saúda a igreja, ele está acompanhado, como sempre, né, de um coro de evangelistas, e dentre eles está Lucas, o médico. Também podemos observar que o grego do texto de Lucas é um grego profundamente helenístico. O que eu quero dizer com um grego bem helenístico? Quer dizer que ele é pouco contaminado com vicissitudes idiomáticas. Por exemplo, há um idioma que temos muito contato, que não o português, mesmo aqui, que é o idioma inglês. E nós costumamos aportuguesar alguns termos em inglês. Por exemplo, palavras como, isso está linkado àquilo. Né? A ideia de que está ligado, está conectado, mas a palavra link é uma palavra em inglês, não em português. Nós costumamos utilizá-la no dia a dia porque sua compreensão é global, damos uma aportuguesada nela no seu uso aplicado e ela passa a fazer parte do nosso idioma. Bom, então, um grego helenístico quer dizer que é um grego menos contaminado por idiosincrasias e pequenos vícios de linguagem de outros idiomas da cultura local. Por exemplo, o grego, né, na região de Jerusalém, é altamente aramaizado, hebraizado, né, por muitas proposições, que inclusive ainda aparecem também no texto bíblico. Lucas tem um grego, vamos dizer, mais puro. E esse grego mais puro se torna, por isso, mais refinado. Não quer dizer, como já se argumentou também, que só porque Lucas é médico, que o seu nível do grego, ou seja, um nível de erudição grega, de estilos linguísticos e proposições de discurso, sejam elevados, uma linguagem específica dos médicos. Não é essa a questão. Há, sim, um uso demonstrativo, ou seja, há uma estrutura de pensamento propriamente dita para os homens da ciência, por assim dizer, que seria sua particularidade como médico. A organização de um pensamento padronizado, lógico, processual, e a disposição de um conteúdo simples de maneira conectiva, através de premissas e acontecimentos lineares. Vamos falar um pouco mais sobre isso também daqui a pouco, né? Então, seria não que o que Lucas tivesse um valor erudito do uso do termo, como Paulo terá, por exemplo, ou nem mesmo uma grande conexão da poesia hebraica expressa na língua grega, quando João vai tratar sobre a escatologia, a consumação escatológica, né, do reino dos céus, em especial no texto de Apocalipse. Mas sim no uso demonstrativo desse estilo e na pureza da linguagem helênica presente no grego de Lucas. Particularmente também nivelado pelo texto de Atos. Bom, continuando, a presença no texto de Lucas de informações exclusivas de documentos romanos, né, deixa a sua análise também muito mais dinâmica e singular da sua perspectiva do que como nos demais evangelhos anteriores. Por exemplo, ele estuda alguns documentos porque ele principia de maneira diferente do texto de Mateus, a gente vai falar um pouquinho depois, informações como a informação sobre o censo que foi realizado por Quirino, e por esta ocasião Jesus teve de nascer em Belém, por exemplo, como uma construção circunstancial, mesmo que cumprimento de termo profético, algo circunstancial, ou seja, uma perspectiva de fatos observados nos documentos romanos, que eu chamei de venetos, são tipo de documentação específica, né? Registros dos legatus Caesaris, do comando que recebiam, né, dos domínios e dos comandos de província do próprio César. Esses documentos, Lucas os teve acesso, e vamos ter um pedaço da exposição onde vamos falar um pouquinho sobre o Jesus histórico, e vamos voltar a falar um pouco do que está prescrito desses lapis venetos. E também, no caso de Lucas, por um uso muito apropriado do material e do grego da Septuaginta. Bom, a Septuaginta foi escrita em grego clássico, não no Koiné,
desse período, e ela foi escrita, proposicionada por Ptolomeu, os generais de Alexandre, como, né, ainda no período sem profetas, como uma síntese literária da cultura do Oriente Antigo, chamada Biblioteca Histórica. Parte dessa síntese literária da história das civilizações do Oriente foi registrar os livros sagrados de cada perspectiva, vou chamar aqui de teológica, né, religiosa, das nações do Oriente. A equipe dos 70 que iniciaram, por isso Septuaginta, a tradução em grego da Torá e da Tanakh, né, do Pentateuco, da lei, dos profetas, né, e dos salmos do Antigo Testamento, foram iniciadas por estes 70, mas foram terminadas por outro grupo, né? E o titular, né, vamos dizer, o relator desta comissão era Dionísio da Sicília, ou Diodorus Siculus, a contrato dessa ordenança do general Ptolomeu, que assumiram o Egito após a morte de Alexandre. O uso do Lucas deste tipo literário da própria Septuaginta e desses mesmos recursos de exposição propõe também que ele seja um autor que tenha sido versado neste uso acadêmico do grego, principalmente na construção de premissas explicativas, ou seja, na união de fatos cronológicos que se conectam e, por essa exposição, trazer um resultado, um conceito determinante. Também podemos falar um pouco mais sobre isso. A introdução aqui, que eu quero construir em cima do Evangelho de Lucas, né, destacando dentro também do seu conteúdo, da sua mensagem, a divisão, que apesar da gente tratar do conteúdo propriamente dito na próxima aula, que será ao fim do mês, hoje vamos apenas distribuir e comentar um pouco dessa construção. Bom, há uma divisão bem... Claro que pode haver uma divisão um pouco mais específica, essa é uma mais geral, uma mais distante do texto, observando o texto por completo, né? Há uma divisão de pelo menos 5 pontos no texto de Lucas. A primeira divisão seriam considerações, né? Um prefácio, um início, uma introdução que serviria de ignição para o ministério de Cristo, que se inicia, de fato, no segundo ponto, né? Jesus na Galileia. Então, nós temos as considerações, onde Lucas vai tratar sobre a origem de João Batista, falando sobre Zacarias, Isabel, sobre as circunstâncias que levaram ao nascimento de Cristo a acontecer em Belém, entre outras questões, sobre também a sua proposição principal em escrever e método pelo qual escreveu e proposicionou o texto, e depois, então, o início do ministério de Cristo na Galileia, depois Cristo a caminho de Jerusalém, e aqui é bem interessante, porque Marcos dedica a isso um capítulo, enquanto Lucas dedica a isso 10 capítulos. Lucas coloca dentro da viagem a caminho de Jerusalém, de Jesus, uma massiva parte dos seus ensinos acontecendo neste período. E a diferença mais marcante entre esses textos, segundo alguns teólogos, é que é pela própria organização textual. Tanto Mateus quanto Marcos se preocupam em organizar de maneira mais temática os textos. Segundo Letts, segundo alguns outros comentaristas, não tão cronológica, mas mais temática. Apesar de Marcos ser até mais cronológico também, do que se comparado a Mateus, segundo ele, se comparado a Lucas, que Lucas procura construir tudo de maneira semilinear, de maneira proposicional, e por isso esse deslocamento da concentração dos ensinos de Jesus enquanto está a caminho de Jerusalém. Bom, em Jerusalém, é a quarta parte, Jesus já está lá, Lucas dedica mais 3 capítulos a isso, e ao fim desses 3 capítulos vem também o fim do livro, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Essas 5 partes, 5 grandes pilares dentro do texto, de localização dentro do texto, podem ser redistribuídos em pontos, né, de concentração, mas isso fica para a próxima aula. No entanto, há alguns destaques que também fazem deste retrato um retrato diferente, né? É uma mensagem histórica, uma mensagem mais factual, um retrato de Cristo, né? Da proposição do serviço de Cristo,
também de salvação para os excluídos, para marginalizados, para os pecadores em geral, mas, né, destacando os pobres, as mulheres, os samaritanos, os gentios como um todo, tendo com isso várias narrativas que aparecem apenas no texto de Lucas, ou algumas no texto de Lucas, e João, não mais entrando nos sinóticos, né? E finalizando, né, com a rejeição por muitos em Israel, né, por muitos judeus, muitos, logo não todos, né? Não há espaço, como intentam alguns, de encontrar dispensacionalismo no texto de Lucas, né? Bom, entendidos disso, né, da distribuição do livro, de alguns destaques particulares, olhando para o destinatário do texto, a gente já começa observando o excelentíssimo Teófilo. Teófilo, que é uma espécie de mecenas, seria um patrocinador. Aquele, geralmente, o mecenas patrocina não apenas serviços artísticos, mas também serviços de labores, de construção, de registro, como acompanhando historiadores, não apenas a arte em geral, e também acompanhando registros governamentais. Por exemplo, um mecenas pode ser alguém do próprio governo romano requisitando, né, algum registro ou alguma documentação. O próprio Quirino, Públio Quirino, que foi um dos legatus Césares, a qual Lucas, inclusive, menciona no seu texto, sendo ele o autor do censo que levara Jesus a nascer em Belém, ele mesmo já recebera de um mecenas do governo, um senador, a alcunha de tomar registro sobre as revoltas que estavam acontecendo no Oriente, na região da Aparneia, assunto que vamos retomar ao fim da exposição de hoje, quando falarmos sobre Jesus histórico. Então, é comum. E há, inclusive, uma semelhança entre esses dois termos e o texto de Atos na Escritura, porque esta expressão excelentíssimo, já aqui na nossa tradução, é uma expressão comum para uma autoridade civil, ou não civil, mas uma autoridade federal, por assim dizer, só para trazer para os nossos termos, a autoridade do comando, uma autoridade real, uma autoridade imperial. Por exemplo, o próprio texto, né, ou seja, trazendo status político, né, públicos, né, de política pública, de utilidade pública para o texto de Lucas. O próprio Lucas, quando vai falar sobre Félix no texto de Atos, né, o capítulo 24, também situaciona Félix como um excelentíssimo, sendo Félix governante. Então, há aqui uma teoria presente entre os pesquisadores de que Teófilo seria alguém de cargo elevado e demonstrativo dentro das colônias romanas, talvez na região de Acaia e Éfeso, ou mesmo na própria cidade de Roma. Né? Os teólogos são bem variados nessa proposição geográfica, né, que vai desde a costa italiana até o centro turco, mas há algo em comum em qualquer uma dessas proposições. Todas estão bem centradas nas colônias romanas, no governo romano, e não deslocados e concentrados no governo da Judéia, por exemplo, ou da Galileia, né? Então, ou seja, o termo comum entre todos é da unidade entre um pedido de um diretor romano, né, da cultura greco-romana, e de um intendente que vai cumprir este serviço saindo do mesmo círculo, né, do mesmo meio cultural. Também é um destaque que, sendo esses termos, o público de Lucas é um público mais amplo, é um público mais expressivo nesse quesito, e, por estrutura de pensamento, pela própria cultura greco-romana, um público mais factual, um público que encara a história como uma sucessão de fatos, como nós encaramos. Afinal, nós somos expressão da cultura greco-romana, o Ocidente. Então, nós pensamos a história como fatos que se interpõem, que se seguem e que se constroem rumo para um lugar, para um propósito. É como nós pensamos. No entanto, o pensamento do Oriente Antigo não é muito funcional quanto ao quando, como o nosso é, mas sim quanto ao como. Então, por isso, a organização geralmente temática de termos e não tão linear no Oriente Antigo, na literatura e no pensamento oriental, e já no pensamento ocidental, o greco-romano, mais sequencial. Daí essa pegada de Lucas em construir em termos mais lógicos, premissas se somando até que se chega numa proposição final,
por exemplo, é um estilo de pensamento e um estilo literário dessa cultura e dessa subcultura, caso não seja inteiramente romana, expressão romana, greco-romana, dentro das suas colônias, né? Um estilo conceitual, né? Guardando esses conceitos explicativos, né? Então, o destinatário de Lucas conta com todos estes termos. Então, não é, apesar de ser amplo, por exemplo, vou fazer um destaque aqui para uma certa teoria sobre que talvez Teófilo, por exemplo, Teófilo, aqueles que o filo vem de fileios, vem do amor, do fraterno, aqueles que são amigos, aqueles que amam o conhecimento de Deus, aqueles que amam a Deus ou aquele que ama ao Senhor, por exemplo, tentar sintetizar este termo como um aclame geral para toda a cristandade, apesar de ser um pensamento comum, não faz muito sentido com o texto, principalmente, primeiro, porque ele recebe um título excelentíssimo, um título de reverência, um título de autoridade, como quem encomenda o produto, como quem encomenda o resultado desse testemunho, desse registro. Isso ecoa não apenas do Evangelho de Lucas, mas alcança o texto de Atos. Então, toda circunstância que emoldura, né, a construção do Evangelho não corrobora para uma simples expansão, né, para toda a cristandade. Até porque, mesmo que em mãos do excelentíssimo Teófilo como um indivíduo específico, o alcance da obra é para toda a cristandade, né? Então, um não elimina o outro nesse sentido. Bom, a data e a origem da escrita do texto não são diretamente mencionadas, mas bem entendidas, né, na construção final do texto. Por exemplo, o texto de Atos ele não menciona fatos acontecidos entre o ano 62, depois da Era Comum, e o ano 65. Vou dar só uma pausa aqui para expor aos irmãos. É costume, entre os historiadores, mencionarem antes de Cristo e depois de Cristo como antes e depois da Era Comum, porque há uma errata, né, de Dionísio, o Exmugo, que foi o responsável por construir essa perspectiva histórica entre antes e depois de Cristo. Há uma errata. Ele se equivocou no registro da data do nascimento messiânico em cerca de 6 anos. Em outras palavras, Jesus teria nascido no ano 6 antes de Cristo. E há algumas erratas, alguns registros. Ele estava compilando isso na biblioteca histórica, né? E enquanto ele reposicionava as datas dos livros pela biblioteca histórica, alguns volumes foram com a data modificada. Depois, uma errata foi encontrada e alguns volumes já vieram com a data bem registrada, né? Então, há um equívoco. Por isso, como fomos falar propriamente de um Jesus histórico dentro dos termos bem datados, passou-se a mencionarem, até para não trazer uma projeção cristã sobre a história, o que para nós não é nenhum problema, falar das datas como antes e depois da Era Comum. A Era Comum é a Era Cristã. Então, por isso, antes e depois de Cristo, e agora antes e depois da Era Comum. Por isso eu estou usando esse termo, inclusive por praticidade. Bom, como vimos dizendo, Atos não menciona alguns eventos contundentes que acontecem, por exemplo, a partir do ano 62 e do ano 65, como a conquista de Jerusalém por Vespasiano e Tito, a destruição dos muros e do templo, algo que era pronunciado pelo próprio Cristo, isso não é mencionado, ou mesmo a execução de Paulo, apenas a prisão do apóstolo. Então, como o texto de Atos termina, por exemplo, né, com a prisão de Paulo, a gente vê que a profecia, por exemplo, do profeta Ágabo, que se encontra no texto de Atos, capítulo 11, falando sobre Jerusalém, sobre um momento de dificuldade, de fome que iam passar, então se levantam recursos, quando isso alcança Jerusalém, os recursos já estão prontos para serem distribuídos lá. Então, a profecia de Ágabo, ela se inicia e se cumpre no texto de Atos. Já dá para a gente também um termo de localização, uma vez que essa crise é datada. E a profecia de Jesus, no texto de Lucas, do Evangelho, que vem no capítulo 21,
ela, que é a destruição, a queda de Jerusalém, ainda não aconteceu. Ou seja, se ele complementa uma profecia anunciada com seu cumprimento, se a de Cristo tivesse alcançado um cumprimento, mesmo que de maneira dinâmica, né, algo que se cumpre pontualmente, para se cumprir completamente no futuro, mesmo que haja cumprimento pontual, isso seria prescrito. Lucas lançaria a mão desse argumento do texto de Atos, como lançou do outro profeta, e ele não faz isso. Logo, o seu registro tem de ser datado antes desses eventos de grande cunho acontecerem. Também a grande gama das epístolas paulinas é escrita na prisão, e, em especial na prisão de Roma, e essas epístolas não são aludidas no texto de Atos. O Lucas não expande a narrativa dele para aquilo que é exposto pelo próprio Paulo, sendo ele companheiro de Paulo, ou seja, na ocasião de algumas dessas epístolas, ou seja, como a epístola de Paulo aos Colossenses. E então, subentende-se também que tenha se encerrado a produção deste material logo nos primeiros momentos de Paulo na prisão de Roma, e não de toda a sua permanência lá. Alguns pesquisadores, inclusive, entendem que talvez o documento tenha sido finalizado a fim de servir como base de defesa para a acusação contra o apóstolo Paulo. Não há nenhuma evidência quanto a isso, mas também nenhuma impossibilidade, mesmo que já tenha de maneira efetiva um destinatário que é o proponente, né, da própria documentação, né? Bom, há também algumas semelhanças entre a descrição de Lucas com a descrição joanina, com a descrição de João. Alguns destaques, como ele fez, como citamos mulheres, os excluídos, os párias da sociedade, uma dedicação especial, um destaque especial a alguns personagens também, como Marta e Maria, aparecendo na descrição destes dois, semelhanças com João e não com Mateus e Marcos, e também considerando isso, não coloca Lucas, por exemplo, como alguém que pode ter utilizado o texto de João como fonte. Não. A intenção aqui é o olhar, o foco, que apesar das descrições e os personagens e os destaques serem semelhantes, elas são construídas, né, de formas dinâmicas diferentes, né? Não é este o caso. Nem mesmo o caso de que João tenha se utilizado de Lucas, mas, com certeza, Mateus, Marcos e Lucas não utilizaram-se, por exemplo, não leram-se apenas uns aos outros, mas há uma fonte comum, a própria fonte que a gente já vai trazer mais um pouquinho sobre ela. Na composição da obra em si, a gente sabe que Lucas recorreu bastante a Marcos e a fonte Q e L. Bom, vamos explicar o que é isso. A fonte Q é este conteúdo que pode ser percebido na construção dos três evangelhos sinópticos como algo que eles têm em comum, em mesma prerrogativa, em mesma perspectiva, como se fosse um conjunto de documentos, não apenas um documento, ou um proto-evangelho, ou um outro livro, mas um conjunto de outros documentos e relatos que foram comuns na pesquisa destes três, a fim de organizar uma parte semelhante, logo sinótica, logo da mesma ótica entre os três autores, né? Então, a gente vê que Lucas recorreu ao texto de Marcos e recorreu a essa fonte comum, que todos os três recorreram, né? E recolheram também, né? E Lucas ainda recorreu à fonte L. O que é essa fonte L? É uma fonte independente, uma fonte que é só dele, que é uma fonte da sua acurada investigação, relatos, registros. Então, ele teve a fonte que teve o texto de Marcos e teve a sua pessoal investigação. E isso diz muito sobre a composição da obra de Lucas, e inclusive de como nos relacionamos com ela, e é só por essa descrição de como nos relacionamos com a própria prerrogativa da fé. Porque, veja só, é inclusive um sinal escatológico, se pararmos para ver. Porque nós temos o texto de Apocalipse, por exemplo, se apresentando para João. As portas dos céus estão abertas. Uma voz como que de trombeta chama João para que suba e veja as coisas que devem acontecer depois destas. E ele vê o trono do Senhor e ele está estupefato e vê coisas incríveis, prodígios, vai ao futuro, vê o passado, entende o presente. João tem uma experiência extraordinária, vívida,
com o Deus Todo-Poderoso, com o profeta do texto de Apocalipse, que em máxima instância é o próprio Jesus Cristo da glória. Então João está maravilhado. E quem não quer ter experiências como João, extraordinárias no caminho da fé, que saltam aos nossos olhos, que fortalecem o nosso espírito? Bom, mas aí nós olhamos para Lucas. Os céus não se abriram, não teve visões, não teve sonhos, não fora levado à viagem cósmica, seja por visão ou por espírito literal, como João. Nada de extraordinário. Pelo contrário, por acurada investigação, ele compôs a sua obra. Por leitura, por entrevista, por pesquisa, por estudo, ordinariamente, construiu um evangelho. Claro, ambos. Qual é mais inspirado pelo Santo Espírito de Deus na produção da sua palavra? Ora, são iguais. Isso nos ajuda a contrabalancear a significância do extraordinário para a conduta da fé. A relevância daquilo que nos é incrível e prodigioso para o nosso fortalecimento da fé. Porque a própria Escritura, não apenas o texto de Lucas, mas a própria Bíblia, não é um livro de grandes períodos de sinais, de grandes períodos de prodígios e manifestações miraculosas da parte do Senhor Deus. É claro que há presença de tudo isso no texto bíblico, mas nunca proeminente. Ora, se retornarmos ao período dos patriarcas, onde o Senhor agiu também com prodígios, ele vai agir de maneira tão poderosa só depois na libertação do povo de Israel no Êxodo, 430 anos depois do período patriarcal. Tendo saído do Êxodo e agindo também na conquista da terra prometida, eu estou dizendo não sinais simplesmente feitos ou realizados, mas um período de grandes sinais feitos à vista de todos. Por exemplo, mesmo o texto de Juízes, o Senhor age e seu Espírito age de maneira pontual nos juízes, de tempo em tempo. Mas depois deste período, mesmo entrando já o período dos reis, de maneira global assim, só lá com Elias e Eliseu, e depois de Elias e Eliseu, só lá em Jesus. Ou seja, olha quantos anos entre o período do juizado, o período do reinado e o período de Cristo logo depois. Né? Claro, há sinais pontuais, como do período de Daniel na Babilônia, né? Assim, mas mesmo considerando estes, há sempre espaço de décadas e séculos entre os períodos de grandes sinais. Ou seja, o extraordinário, que tem o seu papel crucial na proposição do que é o povo do Senhor, do que somos nós como herdeiros da mesma aliança, a sua primazia não sobrepõe ao ordinário, à diligência e ao conhecimento que demanda o nosso compromisso com a fé, o nosso compromisso com a aliança. Lucas traz isso à tona, proposicionando o evangelho dessa maneira. E Lucas vincula, né, a essa construção factual de ações do Messias, né? Porque, por exemplo, Mateus e Marcos falam muito sobre como Jesus se sentiu, sobre o que o impactou. Por exemplo, João vai falar sobre o Senhor, sobre o texto em que Jesus chora, onde sua alma se estremece, seu espírito se comove pela morte de Lázaro e pelo sofrimento daqueles, mesmo sendo ele o promotor da ressurreição que já iria acontecer. O seu espírito se conturbece, se comove. No entanto, Lucas, apesar de mostrar como se sente o Cristo, seu foco é no que ele faz, no ser visto. Todos têm essa coligação, mas Lucas está sendo mais factual, mais objetivo, porque esse é um eco do próprio estilo, né? Ele, inclusive, lança a mão, apesar da estrutura grega, de sequências, né, de proposições hebraicas. Ou seja, não está aqui que eu fazendo um hebraísmo, não é essa a intenção. Por exemplo, termos comuns. Naqueles dias, aconteceu que, para mostrar a sucessão natural dos eventos, para a sucessão conseguinte, ou seja, um evento que se conecta ao outro, e não encerra uma parte e simplesmente começa uma outra, que não há muita conexão de tempo, ele utiliza esses recursos que são naturais e comuns também da cultura hebraica para construir essa narrativa particular.
60%, né, do texto de Lucas não está em Marcos, não aparece em Marcos, sendo Marcos conhecido, né, por ser o primeiro dos evangelhos, né? No entanto, 30% do texto de Marcos não aparece em Lucas, mostrando que não foi a única fonte de Lucas, mas sim uma fonte de pontes, ou seja, o que Lucas lança a mão da narrativa de Marcos são instrumentos para a construção da sua única perspectiva, e não simplesmente uma reprodução da narrativa de uma testemunha anterior. Ou seja, uma análise histórica comportamental messiânica expressa em sucessão de eventos para que se construa uma ponte entre a promessa da aliança da primeira testemunha para a segunda, por assim dizer, né? Uma composição elementar que Lucas vem construindo a partir de todas essas fontes reunidas, né? E, de maneira especial, é como se Lucas, o que também é comentado por alguns pensadores, né? É como se Lucas já tivesse, a partir dos registros de Marcos, uma proposição. E essa proposição vai ser alimentada com os fatos que vão se seguir, com os demais registros que ele vai tomar. Por exemplo, Lucas esteve, segundo o texto de Atos, esteve em Cesareia, Lucas esteve em Antioquia, mesmo que esses não sejam locais de sua origem, onde ele permaneceu por algum tempo. Então, Lucas teve acesso não apenas a Marcos, mas ao colégio apostólico em geral, especialmente também Pedro, como teve acesso também a Paulo, mesmo que em tempo histórico mais curto, né? Como vimos, há muitos eventos que vão acontecer que, durante a escrita de Lucas, ainda não haviam, né, acontecido, né? E essa perspectiva é que, antes de se envolver nesses eventos, antes de encontrar com estes demais, Lucas tinha um proto-evangelho, um proto-Lucas, né? Um registro anterior, como anunciam alguns documentos antigos, inclusive datando do ano 120, depois da Era Comum. Porque se isso está certo e há um registro anterior, um proto-Lucas, a data mais antiga desse registro é a registro do proto-evangelho, de 120, depois da Era Comum. No entanto, se o papiro 75, né, que é o papiro de Bodmer, for o mais antigo, entre o ano 175 e 225, depois da Era Comum, sendo o registro, a cópia mais antiga que temos do texto lucano, né? Então, toda essa construção elementar do texto de Lucas fez com que ele fosse reconhecido, né, ao longo da história da cristandade, como o historiador da igreja primitiva, como não que ele tivesse por profissão ser historiador, como já havia por registros bem definidos, né, na Antiguidade e particularmente também no Império Romano, mas pelo papel que ele cumpriu. Ou seja, como médico, a gente até comentou, ele não precisava ter uma linguagem médica para narrar. Ele não está narrando tudo simplesmente com a linguagem técnica da medicina, não é essa a questão. Mas há dentro da ciência proposta, inclusive da ciência médica, né, como alguns documentos vou chamar aqui, né, de universidade, né, da Escola de Medicina da cidade de Laodiceia, alguns registros, né, como inclusive também das escolas rabínicas e das escolas aristotélicas do Oriente, né, da medicina arábica do Oriente, que comentam, né, sobre como anuncia o médico as suas proposições, como um estudioso, como observador, registra aquilo que está observando, né? E o que tem em comum em todos esses relatos é que se registra sempre utilizando palavras específicas, palavras menores que justificam as maiores e em sentenças lógicas simples, para que o conhecimento grandioso seja alcançado de maneira nivelada, de maneira modular, de maneira elementar. Ou seja, construindo uma perspectiva de forma linear, cronológica, né, e de forma factual, como é natural, como a gente já viu da compreensão greco-romana, logo também da nossa compreensão, né, se a gente vê ecos desse tipo de perspectiva presentes, né, no texto de Lucas. Então, lembra, a gente falou do estilo helenístico mais puro, todas essas marcas a gente vê bem presentes e bem definidas, né?
Então, acompanhando essas marcas, nós vemos que, como é bem factual e há uma conexão, né, do Messias como homem de homens, ligando ele como representante da humanidade, levando ele até Adão, a sucessão de eventos, até os textos que Lucas se utiliza do Antigo Testamento servem de pontos conectivas para esse entendimento, que onde a proposição do Evangelho por parte do Senhor Deus, o envio de seu filho para a redenção como representante que deveria morrer e que iria ressuscitar, tudo isso como cumprimento anunciado por ele mesmo, que culmina na formação da igreja, na ascensão de Cristo e na herança do Consolador, me conectando ao texto de Atos, toda essa sucessão de eventos que se conectam ao escatom, né, ao porvir, à consumação de tudo, e também na geração da expectativa, da vigilância e do serviço cristão, que derivam disso tudo, né? Esse cenário todo conectado, né, mostra, né, que tudo, todos os elementos, todos os fatos, tudo não passa de uma organização providente e soberana do próprio Criador. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu senhorio, como a visão do trono que falamos de João no capítulo 4 de Apocalipse também propõe. A intenção é que uma perspectiva de providência e soberania é construída a partir de então, a partir deste uso destes termos, como evidência máxima desse controle, desse governo. Por isso, muitos pesquisadores também disseram ao longo da história que não seria isso uma propaganda evangélica, algo proposital, talvez um engodo de registros a fim de que eles se parecessem mais como que o texto quis fazer do que realmente como eles aconteceram. Bom, não há nenhum amparo para essa perspectiva, a não ser a opinião que o considera assim, porque não há nenhum elemento que esvazie o texto de suas figuras propostas, né, por assim dizer. Também, trazendo agora esse texto e essa intenção de propaganda, eu aproveito para pegar carona em alguns outros comentários de algum desses mesmos pesquisadores que falam que há discrepâncias nas perspectivas e nas proposições entre os evangelhos e tentam desuni-los. Em primeiro lugar, a gente já sabe que cada um tem uma perspectiva particular. Mesmo de um evento, de um fato comum, há uma perspectiva específica. Por exemplo, algo que é muito presente no texto de Lucas é o cenário político romano, os diretores romanos, os legatos, césares, os intendentes, né, de César nas suas províncias, e também até o destaque maior para Pôncio Pilatos, que também está presente no texto lucano, não recebem esse destaque ou mesmo esse nível de consideração por parte dos outros autores, né? Por causa dessa proposição cronológica, há conectivos necessários que Lucas precisa fazer. E estes pesquisadores vêm mostrar, por exemplo, no texto de Mateus, não aparece o censo, Jesus vai nascer em Belém, e depois que nasce em Belém, o texto de Mateus começa a tratar que Jesus vai fugir de Herodes e eles vão para o Egito, então Jesus em fuga, e já Lucas mostra que Jesus vai nascer de maneira circunstancial em Belém, porque apenas por causa de um censo. O texto também mostra que Jesus não estava fugindo, estava, na verdade, fixando residência, porque depois de nascer, ainda é circuncidado, apresentado no templo no 40º dia. Parece que Jesus está fixando residência em Belém. E cadê aquele Jesus em fuga, como o texto de Mateus o coloca? No entanto, eles não são incongruentes, mas a perspectiva de seu uso é diferente. Na verdade, eles são complementares. Todos esses eventos se conectam, se respondem. O texto é um só, neste sentido, né? E, inclusive, aparentes contradições com o texto de Lucas, por exemplo, dizendo, mas diz Lucas que foi no censo de Quirino, que na Judéia, em Belém, né, que levou Jesus a nascer lá. Só que Quirino foi governador da Judéia no ano 6º, depois da Era Comum. E Jesus, pela errata de Dionísio o Exmugo, nascera no ano 6º, antes de Cristo, por assim dizer, né? Antes da Era Comum. Jesus nasceu antes de Cristo. Na prática, essa é a diferença, por isso o uso de Era Comum, né, dentre os pesquisadores atuais. Bom, a intenção é como
que Herodes perseguiu a Jesus se Jesus tivesse nascido no ano de Cristo, no primeiro de Cristo, né, nesse quesito. Como que Herodes perseguiu a Jesus, tendo Herodes morrido no ano 4 antes de Cristo? E como Jesus nasceu em Belém por causa do censo, se o censo aconteceu no ano 6 depois de Cristo? Esse confronto de datas e de termos, né? Isso é um uso muito natural do texto de Lucas, confrontá-lo com estes termos. No entanto, Quirino foi governador da Judéia no ano 6 realmente depois de Cristo. No entanto, ele foi governador da Aparneia no ano 10 antes de Cristo até o ano 1º antes de Cristo. O que é a Aparneia? É a Síria, é a Antioquia, é a Judéia e é o Egito, tudo isso juntos. A Aparneia. E ele foi governador. E, nesse tempo, ele realizou censos não apenas em Belém e em algumas outras cidades da Judéia, como também no Egito, na Síria e em Antioquia, nas 4 províncias, né? E, de novo, ele foi agora governador só da Judéia para substituir Arquelau, que tinha feito uma verdadeira bagunça, né, na Judéia, principalmente por conta dos zelotas, como o texto de Atos também trabalha, né? O texto de Atos os menciona. Quem são os zelotas? Para ficar de fácil entendimento, pense assim você comprou o seu apartamento, pagou pelo terreno, pagou pela construção, ele está na sua família há algumas gerações, e o Brasil é conquistado por uma outra nação. Talvez os Estados Unidos, talvez a China, não sabemos, mas esse outro país que conquista o Brasil redistribui todas as terras e retributa todas as terras, ou seja, você vai ter que pagar de novo pelo seu terreno, pelo direito de viver nele, de novo por aquilo que é da sua herança. E se você não puder pagar, ela vai ser recondicionada e redistribuída para quem o possa. Então, quem são os zelotas? Quem decidiu reagir de maneira belicosa, de maneira armada a essa redistribuição e retributação das terras. Por isso, o censo que tinha sido feito foi modificado, porque as terras distribuídas, outras não entregues, outras invadidas. Então, o deslocamento dessa resistência não foi possível manter o registro anterior. E um novo censo teve que ser feito, nesse caso, de maneira local, para resolver a bagunça de Arquelau. Então, não é que Lucas não está pensando aqui de maneira trocada e equivocada, porque, de acordo com a errata de Dionísio, Jesus nasceu no ano 6, antes da Era Comum. Herodes morreu no ano 4, antes da Era Comum. Logo, quando Herodes morreu, Jesus tinha entre 1 e 2 anos. Por isso, ele manda que se mate recém-nascido de até 2 anos, que é quando os magos chegam. E os magos não chegam lá no presépio, lá na manjedoura. Os magos chegam, como Mateus 2,11 já diz, né, na casa de Jesus. Ou seja, quase 2 anos depois da estrela, os magos chegaram, magos do Oriente, que não são 3 e não são reis, são magos do Oriente, sábios do Oriente, que vieram atender e trazer 3 presentes ao rei que havia nascido. Tanto que eles chegam na Judéia, pedem licença para Herodes para entrar, e na hora de ir embora, passam por outro caminho, para que não fossem confrontados por Herodes, para não revelar a localização de Jesus, e a perseguição se inicia. Então, isso entra dentro da data do primeiro censo, dentro da data da morte de Herodes, e não há nenhuma contradição, sendo que há documentos romanos mesmo para a gente poder aferir a datação deste censo, da morte do intendente local, bem como da autoridade do próprio Quirino para realizá-lo nas 2 datas. Então, a gente pode, inclusive, tirar um outro dia para falar um pouco mais, né, sobre Jesus histórico, mas há documentos e ampla construção histórica para a gente tratar sobre isso. Também há o testemunho de alguns filósofos e historiadores do Império Romano, como Suetônio ou Cornélio Tácito. Cornélio Tácito já está bem lá na frente, né? Na verdade, ele está um comentário dele falando que o povo da Galileia, o povo da Judéia, interpretou que o grande poder que viria do Oriente era um que nasceria no Oriente, era alguém no meio deles, como a paixão humana sempre faz, né? Como o nosso ego sempre faz. No entanto, eles estavam enganados. O poder libertador que nasceria no Oriente era Vespasiano e Tito. É um comentário interessante. Por que eu os coloquei aqui? Porque os dois, quando fazem esse comentário, têm à mão a proposição de Lucas. Por quê? O evangelho de Lucas é o evangelho que está na mão desses homens romanos, desses pensadores, desses filósofos romanos. Por que não um outro?
ou seja, também talvez mais uma evidência quanto à sua proposição por Teófilo, sendo talvez um intendente, ou não, mesmo que para si mesmo, do alto escalão, né, um mecenas do próprio governo, por assim dizer, algo que fica muito sensível ao texto, muito possível para o texto. Bom, o que quis trazer hoje para os irmãos, na verdade, foi uma introdução mesmo ao Evangelho de Lucas, um panorama da sua composição, da sua proposta singular, em especial da sua conectividade elementar dos argumentos, trazendo conceitos greco-romanos, com um grego refinado, não muito contaminado, né, enviando como um kit completo de uma obra única de 2 tomos, uma obra única de 2 metades, o livro de Lucas somado ao livro de Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos compondo uma obra inteira sobre o que é a proposição da fé primitiva e como isso possui uma conotação muito singular e uma perspectiva muito dedicada, exclusiva deste evangelista, exclusiva de Lucas. Na próxima aula, vamos tratar um pouco mais detalhadamente sobre como. Então, a gente entendeu aqui o que e um pouco do porquê dessa proposição de Lucas, e na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente o como ele o faz. Trabalhar um pouco mais a construção e os temas por ele abordados. E a unidade teológica do seu evangelho, né, da sua perspectiva do evangelho de Cristo, segundo Lucas. Eu desejo aos irmãos uma boa noite, que o Senhor os dê graça, os dê vigilância e serviço, como nos é natural, como crentes, para continuar estudando, para continuar crescendo e compartilhando algo que nos é vital como cristãos, do estudo, do ensino, do nosso vínculo com a Escritura, como Lucas demonstra nessa sua pessoal construção. É como se o solo, a Escritura da reforma, da herança da reforma, estivesse contundente na expressão deste termo e deste texto, e de maneira central e essencial, construindo um entendimento lógico, processual, por isso render-lhe a fama de historiador da igreja primitiva. Que o Senhor os abençoe. Encerramos assim a nossa aula de hoje e já liberamos aqui também o espaço aos irmãos para